Será que a mulher é o sexo frágil? O machismo ainda existe? E como é o comportamento feminino na atualidade? Tudo isso e muito mais, as nossas convidadas respondem agora no Papo Plural. Olá, eu sou a Cristiane Canassa, acadêmica do 5º período de jornalismo aqui da FAG. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e por essa ser a semana dedicada a nós, eu que apresento o Papo no Plural. E aqui na redação da TV FAG estão elas, Cláudia, que é professora de Kung Fu, Maria Lúcia, representante da Secretaria da Mulher, a Crísela, que é consultora de vendas, Karine, que é psicóloga, e Ana Valério, jornalista e professora aqui da FAG. Começa agora o Papo Plural com o tema Mulher. Bem, a primeira pergunta é para Ana Valério. A mulher é mesmo sexo frágil? Não, eu acho que categoricamente não. Eu penso que a mulher é sensível, mais sensível do que o homem, mas frágil de maneira nenhuma. Eu acho que a mulher ela tem qualidades, características, melhor, que a fazem ser um pouquinho mais sensível e por isso a gente acaba considerando muitas vezes a mulher frágil, mas ela é muito mais forte em outros aspectos, eu acho que principalmente psicológicos, né, Karine? Karine, a propósito, como que a gente pode... Existe alguma técnica para entender as mulheres e por que somos mais sensíveis que os homens? Bom, na verdade, a gente primeiro precisa se conhecer, né? Então, vai um autoconhecimento. Porque o outro, ele vai me ver a partir daquilo que eu passar, né? Então, como ele vai me ver de uma maneira clara se eu não tenho essa clareza para mim? Então, o ideal é a pessoa, a mulher, né, se conhecer, saber das suas qualidades, a capacidade que ela tem e principalmente dos limites, né? Nós esquecemos muitas vezes que somos sensíveis e que temos limites, acabamos assumindo aí um mundo muito, muito amplo, né? E dar conta disso não é fácil. Maria Lúcia. Em questão ao preconceito, existe ainda muito? Nós sofremos muito ainda com preconceito? Veja bem, desconstruir o machismo é um trabalho a longo prazo. Nós não vamos trabalhar somente com os homens na desconstrução do machismo. Nós temos que trabalhar também nos conceitos femininos. Quando a doutora a psicóloga coloca sobre a questão relativa ao autoconhecimento, como que a mulher se conhecerá independente, livre, capaz de fazer escolhas, qualquer que seja a escolha, se a sociedade a retém num determinado nicho. E esse nicho é garantido pelo poder. Nós temos uma dificuldade muito grande de ocupar os espaços de poder. A mulher fica retida ao espaço doméstico, porque assim é concebido pela sociedade historicamente. Existem estudos que afirmam que nós levaremos em torno de 100 anos para termos uma equiparação de ocupação de espaços de poder entre homens e mulheres na América Latina. Por aí a gente pode avaliar que a mulher realmente ainda é vitimada por muito preconceito. A violência que gera a morte, por exemplo, o número é muito assustador, é bastante alto. Nos últimos dias nós tivemos 3 casos que saíram na mídia, né, em relação à morte de mulheres. E aí vem a informação e depois não se fala mais no assunto. Então, são questões muito graves, nós precisamos debater, as escolas precisam debater, e a gente precisa atuar na formação de homens e mulheres que pensarão diferente, porque a violência, ela se estende, né? E essa violência, ela pode ser física e ela pode ser psicológica. Então, a mulher está num nicho em que ela precisa ter conhecimento de direito para conseguir sair dessa condição de vítima,
E eu acho que isso que você falou é fundamental, porque quando existe um agressor, existe uma vítima. Então, até que ponto eu estou contribuindo para esse agressor? Então, essa questão de informação, da pessoa ter consciência, dela conhecer, né? E as escolhas também. Poxa, eu vou escolher continuar nesse papel de vítima. É claro que existe todo um contexto e isso deve ser avaliado, mas aí nós temos pessoas como você, né, que pode estar auxiliando, informando e contribuindo. Veja só, 68% das mulheres que sofrem algum tipo de agressão, elas sofrem no espaço doméstico, com as pessoas com quem elas se relacionam, sejam pais, irmãos, seus companheiros, maridos, né? E essas mulheres, elas têm também relações afetivas com essas pessoas. É preciso desconstruir essa relação afetiva para que ela compreenda que primeiro ela tem que gostar de si mesma, para depois permitir que outra pessoa também goste dela. É importante a gente pensar também que o preconceito não é só dos homens, é muitas vezes das próprias mulheres. Acho que não é nem preconceito, mas é as mulheres acabam diminuindo a si mesmas em algumas situações e não se reconhecem nessa equidade. E acho que isso acontece. Veja só, nós temos protocolos que são chamados de protocolos românticos, né? Todo mundo espera, quando se namora, evolui para um noivado e que haja um pedido de casamento. E a quem é atribuído o papel? É atribuído ao homem, como se a ele fosse dado o direito de escolha. E a mulher privilegiada por ter sido, né, pedida em casamento, como se isso não fosse também uma escolha dela. Então, são desconstruções, né, que precisam acontecer, são leituras, aí as pessoas vão dizer, me ouvindo, mas cadê o romantismo? O romantismo pode ser mútuo. É preciso construir uma nova sociedade em que homens e mulheres entendam que uns precisam dos outros. Foi comentado a respeito da escola, né? Eu acho que a escola é o locus para essa discussão e para essa formação, tanto de homens e mulheres de uma forma diferente, para que eles compreendam, porque é uma questão cultural, né? Que a gente carrega desde de criança, né? Há muito tempo, que a gente já nasce com essas divisões, né, na nossa cabeça e na nossa estrutura social mesmo. Então, eu acho que a escola tem um papel extremamente importante nesse sentido. Afinal, o papel é de formar o cidadão, e aí o cidadão é completo, né, em todas as instâncias. Veja bem, tem características biológicas que nos diferenciam. Homens e mulheres somos biologicamente diferentes. No entanto, se por um lado a mulher tem determinados momentos em que o corpo dela é mais fragilizado, tem outros em que ela é essencialmente mais forte. Na hora de um parto, por exemplo, a mulher é essencialmente mais forte. Ela pede para um homem chegar perto de uma dor de uma pedrinha no rim para ver o que acontece com ele, né? Então, quer dizer, a dor é dos dois, mas em alguns momentos, um e outro eles têm que ter o tratamento diferenciado em função da biologia. No entanto, as meninas jogam futebol muito bem, né? A nossa colega aqui vem falar de uma arte marcial e que há pouco tempo ela não era disseminada para mulheres. Em relação a isso, a gente vê que o primeiro passo de quando uma mulher busca o Kung Fu, no caso, é estar liberta desse conceito, que é uma atividade para homem, que ele vai suar, eu vou ter que encostar nele? Vai ter que encostar, eu vou ter que bater? Vai ter que bater. Você vai apanhar também? Vai apanhar, mas isso... não é uma briga de rua, não é uma situação que você vai e a intenção é agredir. Então, assim, a quantidade de mulheres ainda é menor, treinando, mas a gente vê que quem vai, que realmente gosta, que está liberta dessa imagem de que é o homem que pode, é o homem que consegue, na hora de, num exame, fazer um quebramento, é um homem que vai ter força. Não, as mulheres conseguem. A gente consegue se graduar, a gente chega lá, a gente faz. E uma era que a gente vive, que a gente tem que saber fazer um pouco de tudo para sobreviver, né? Cris, no teu caso, que você é mãe da Maria Elisa, 1 ano e 7 meses, você chegou a renunciar a alguma coisa para cuidar dela? Assim, eu penso que na vida tem uma palavrinha assim que em algum momento você vai usar, que é abdicar, né? E abdicar é abrir mão de uma coisa por vontade própria.
né? Então, eu abri mão no momento de um projeto que era fazer faculdade de jornalismo, no momento que ela tinha 2 meses de idade, né? E senti essa necessidade de que realmente aquele momento era dela, né? E eu, até então, saí do hospital às vésperas de fazer 34 anos, então, assim, esperei um momento que para mim era o correto para tê-la, e depois eu achei assim, não, vou para a faculdade, vou fazer, é isso que eu quero. Fui, encarei, tá, mas depois que no meu coração, no momento, era de mãe falando, né? Porque eu falo que, teoricamente, qualquer um pode ter um filho, mas ser mãe, efetivamente, não é qualquer um que é, né? Então, naquele momento, eu escolhi ser mãe. Isso demonstra o quanto de saúde tem nessa sua escolha, né? Como a gente começou hoje falando, existiam desigualdades. Então, a mulher conquistou hoje vários papéis. E aí, se ela acabar assumindo muitas coisas, às vezes até por exigência, por questão da sociedade, pelo contexto que ela vive, e ela não ter isso administrado de uma maneira saudável, como você fez, isso pode trazer um conflito, crises, né? Muitas angústias. Essa questão, eu tenho uma visão um pouquinho assim, até um pouco diferente das demais, no quesito de você pegar toda essa carga para você. É o que, né, que a psicóloga colocou agora. Eu acho que a gente realmente, nós temos que exercer o nosso papel frente ao mercado, queremos ser independentes, mas também não podemos colocar toda a carga para nós. Senão daqui a pouco nós estamos cuidando de uma casa, tendo um papel profissional, e aí gera uma disputa que não vai ter... desnecessária, né? E que só vai sobrecarregar. Desgaste. Então temos que nos posicionar, mas de uma forma de que fique leve, dividido para cada um, assumir o seu papel. E não querer assumir o papel do outro. E aceitar o homem contribuindo. Exatamente. Esse negócio de queimar a sutiã na praça, definitivamente não vai dar muito certo.